Deus abençoe a todos vocês, né? É a graça de Cristo em seu coração que traz você a presença de Deus, né? Que essa graça acompanhe toda a tua vida, tá? Todos os teus afazeres e ação, ela possa estar em sua vida. Eu vou aproveitar, né, que vocês estão em pé. Eu queria ler uma escritura que está 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 18. Vamos entrar um pouquinho sobre algum assunto em relação à primeira puxada, a segunda, mas nosso interesse é a terceira puxada, né? Foram muitos pregadores, muitos homens de Deus falando sobre esse assunto, mas quero ver se eu consigo suprimi-lo em um pequeno culto. Eu sei que isso aí tem muitas coisas para falar, mas eu só vou colocar isso mais não didático. Eu quero que isso penetre em você, não didático como fosse fazer um estudo e tudo isso, não, mas quero colocar isso mais na simplicidade do que Deus deixou a nós, tá bom? Então, preste atenção aí. Então, estamos em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 18. 3:18. Vamos ler então. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levá-lo a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes quanto à lumidade de Deus, esperavam no dia de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucos, isto é 8 almas salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora vos salva o batismo, não de despojar da imundície do corpo, mas do compromisso de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Fechamos nossos olhos. Eterno Pai Celestial, a Tua presença sempre vai ser presente dentro da Tua casa, Pai. Por isso lemos as Escrituras e sabemos que é Deus em letra, mas a inspiração também vem de Ti, Senhor. Que o Espírito Santo controle a audiência e possamos ter um bom tempo diante da Tua palavra. Peço isso convicto, Pai, que Tu cumprirás isso. Peço isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. O bom é começar falando sobre a primeira puxada, depois a segunda e depois a terceira. Claro que isso requeria muito tempo, né? Eu sei que eu vou tentar, eu acho que vocês já são um pouquinho conhecedor da mensagem, muitos leem a mensagem, talvez alguns não leiam ainda, mas logo vai perceber o que eu vou falar. Ministério. Quando o irmão Brana começa com o seu ministério, ele tem padrões. É a mesma coisa quando Jesus começou o seu ministério. Qual o padrão de Jesus? Primeiro, a primeira puxada de Jesus foi cura. Alimentar ali os peixinhos, os pães. E isso atrai uma multidão. Tanto que a Escritura diz que tinha ali 5.000 pessoas ouvindo a Jesus Cristo. Naquele momento que ele multiplicou o pão e o peixe. E isso começou a se falar. Há um Jesus aí que cura. Há um Jesus que fez isso, há um Jesus, e isso, a congregação, as pessoas vão aumentando. Esse é um ministério, é a primeira puxada do ministério de Jesus Cristo. Mas quando chega na segunda puxada do ministério de Jesus Cristo, ele começa a profetizar, a falar sobre os fariseus, raça de víboras. Olha só. E os fariseus agora
Opa, o que esse jovem aí está falando sobre isso? Por que nós somos raça de víbora? E aí começa o problema. Porque o ministério de Jesus tem a primeira puxada, depois tem esse processo que ele vai começando a mostrar e derrubar o sistema denominacional que era dos fariseus, dos saduceus e todos os outros. Ele vai começar a derrubar todo aquele sistema. E, claro que eles não vão ficar quietos, né? Eles vão chamar de Jesus de Beelzebu, né? Com certeza é isso. Você vai ver na Bíblia ele chamando ele de Beelzebu. Então agora ali começa. Agora tem a terceira puxada. E Jesus fez o ministério da terceira puxada. E quando chega no nosso ministério, que hoje a gente conhece através de um mensageiro, você conhece através de um mensageiro, você vê que ele também teve os 3 ministérios. Ele teve um ministério de cura, que ele ficou conhecido. O ministério dele começou, ele abriu o ministério de cura e isso atraiu. Você está aqui, provavelmente, por esse ministério de cura do irmão Branham. Atraiu. Porque ele precisava fazer isso. Como Jesus também precisava fazer lá, ele também precisava fazer aqui. Atrai uma quantidade. Mas quando ele começa de novo, irmão Branham, agora a profetizar, a falar os segredos do corações, o que você estava acontecendo, acerte com Deus isso, opa, a coisa ficou difícil. E começou a trazer a palavra mais firme, a coisa ficou mais difícil ainda. O que aconteceu? As grandes igrejas, que eram da época, Assembleia de Deus, Batista, tantas presbiterianas, tantas igrejas que apoiaram o irmão Branham, começaram a recuar. Porque ele começa agora a mostrar uma coisa, que é na segunda puxada, e depois vai produzir a terceira puxada. E o irmão Branham diz que a terceira puxada está aqui. Tem outros que dizem assim, não, a terceira puxada está aqui. E eu quero que você entenda que a terceira puxada, ela tem uma atração. Ela tem uma atração que Jesus também teve. Quando ele traz uma mensagem, ele traz uma mensagem de misericórdia, de graça, de amor, aos necessitados, aos enfermos, aos que precisam. Ele está trazendo uma mensagem que é para todos nós. E quando você rejeita essa mensagem, o que acontece? Há juízo. Começa a ter um problema. Porque não tem nada a ver com o homem, irmão, tem a ver com Deus. Jesus está fazendo o que o Pai está mandando. Eu quero que você entenda, não é assunto, é um assunto interessante. Tem vezes que tu vê um pregador pregando, você fica assim, é o pregador. Não, o pregador tem que pregar a mesma mensagem que Jesus pregou, e também a mesma mensagem que o irmão Branham pregou, porque o irmão Branham pregou a mesma mensagem de Deus. Ele não tem que ter pregação nenhuma. Então esse é um momento muito importante de você saber. Eu quero colocar isso em Cristo, para depois você entender qual é a mensagem. A mensagem de Jesus Cristo foi para salvar, libertar e dar graça. Ele tirou a lei, de uma forma ele tirou a lei, ele magnificou a lei, mas tirou, porque ele imprimiu o quê? Ele imprimiu o Espírito Santo na pessoa, e começou a mudança do ministério dele. O ministério é uma mudança. A lei te prende, ele vai agora colocar a misericórdia, a graça, para dar liberdade. Ele vai dizer assim, ninguém pode se salvar. É como falar assim, ninguém pode se salvar aqui. Daí ele vai dizer assim, mas tem uma maneira. Há um Cristo que morreu, que ele vai morrer, e ele morreu por você, e você tem a liberdade de escolher essa salvação. Agora, quando chega a mensagem de irmão Branham, ele produz tudo isso, e existe uma mensagem. Como Jesus também teve uma mensagem, aqui também existe uma mensagem, e Paulo explica que é um alarido, que é uma mensagem de graça e de misericórdia também. De novo, a mesma coisa, o mesmo Espírito. Por isso que Deus se agradou de um mesmo Espírito, o Espírito de Elias, produziu uma graça e
Se tem uma coisa que o irmão Brana tinha nele, dentro dele, era esse amor, essa necessidade. Irmão, ele ficou em um culto orando por várias necessidades. Ele pensava que ia dar conta sobre isso. Ele não aguentou. Passou, foi passando o tempo, foi passando, e as pessoas vinham e oravam. Ele pensava que ia conseguir. Isso é Deus. Deus produzindo dentro de um coração do homem para mostrar o que acontece. E isso, irmão, prova que existe uma mensagem da graça ainda hoje. Agora, faz a questão é se você vai aceitar ou não vai aceitar. É isso que eu quero que você entenda. A terceira puxada foi a abertura da palavra. A abertura da palavra, irmão, o que é isso? É um mistério que revelou lá dos selos, das eras. Olha, irmão, eu quero que você capte isso, porque isso aqui tem uma coisa muito importante, e eu tenho que usar algumas mensagens para a gente poder chegar nisso, irmão. Escute bem aqui. No sermão ungido do tempo do fim, o irmão Brana diz assim: observe o próprio dia em que este mensageiro, não quando ele começa, mas quando ele começa a declarar a sua mensagem. A primeira puxada, cura. A segunda puxada, profetizando. A terceira puxada, a abertura da palavra. O ministério revelado. Não há ordem, olha só o que o irmão Brando vai dizer. Não há ordem mais elevada para revelar a palavra do profeta. Mas a única maneira de um profeta ser vindicado pela palavra, se aquilo cumpre. Vamos entender? Não existe coisa maior do que receber uma revelação de um profeta. Agora, aquele profeta, ele está falando o assunto, tem que se cumprir, porque senão ele não é de Deus. Você começa a entender o que eu estou querendo dizer? É a coisa mais elevada, porque é como um homem está tomando a palavra de Deus, a revelação de Deus, e está trazendo. Isso é a coisa maior que tem. Isso é misericórdia e graça. Ele está derramando. Agora aquilo ali tem que ser verdadeiro. Você começa, o que ele está querendo dizer? Ele vai dizer assim, agora muitos acreditam nisto. Eles acham que a coluna de fogo apareceu sobre a cabeça do irmão Brando e foi a vindicação. A coluna de fogo não é a vindicação. Ele está explicando algumas coisas interessantes para nós. Ou ele acha que o arco-íris que foi vindicado, ou eles acham que a coluna de fogo descendo sobre o rio Ohio foi a vindicação. Mas ele disse: a única maneira de um profeta ser vindicado é pela palavra. Você agora começa a entender? A única maneira que um profeta pode ser vindicado é pela palavra. A única maneira que um homem de Deus, ou um pregador, ou um pastor, ou um missionário, um evangelista tem que ser pela palavra. Não tem outra maneira. Você começou a pegar aqui, ele vai dizer assim, portanto, ele deve permanecer fiel à palavra de Deus. E somente isso. Não precisa mais outra coisa. A coluna de fogo está ali, amém, graças a Deus. Mas não é isso o ministério de vindicação. E se ele falasse uma profecia errada? E se ele enganasse o povo? Você pegou? É aqui que está. Mas ele não falou uma profecia errada, ele falou a verdade das escrituras. Aqui está o ponto. Aí é o ministério vindicado de um profeta. Outra coisa importante que eu quero pegar aqui também, irmão, olhe bem, o irmão Brando vai dizer assim, observe o próprio dia em que este mensageiro, ungidos no tempo do fim. O irmão Brando continuou, lembre-se, a terceira puxada foi aberta naquele sexto selo. Escutou? Não sou eu que estou falando. O irmão Brana continuou. Lembre-se, a terceira puxada foi aberta no sexto selo, para revelar a verdade oculta que foi selada
na palavra, até selar daquele momento. Quando foi revelado o sexto selo, se abriu a terceira puxada. Você vê isto? Então, naquele dia, quando essa coisa está para acontecer, ele vai começar a dizer que nesse tempo vai se levantar, porque Janes e Janes. Não se levantou, irmão? Não é esse tempo que se levantou? Você não vê um monte de irmãos que eram da mensagem, homens de que seguiram o irmão Branda, falando contra a mensagem? É só abrir a internet. Preste atenção. Homens que viveram, pregaram e depois, agora eu não acredito mais no profeta. Até o momento acreditava, entregava a sua vida, mas agora deu um clique. E aqui o irmão Branham já está explicando isso, irmão. É por isso que temos que colocar os pinguinhos no i para você entender, né? Ele vai dizer assim, ó, você vê isto? Quando a abertura do selo foi feita, você vê isto? Então naquele dia, quando essas coisas está para acontecer, James e Jambes, imitadores, aparecerão novamente, e assim como ele fez com Moisés, aparecerão com a palavra original, para dizer, eles apareceram para personificar, exatamente certo. Agora você vê o que é Marcos 24, daí ele vai dizer, né, aqueles ungidos dos últimos dias que enganariam, né? Ele vai imprimir essa informação, irmão. Você pensa que essa mensagem é uma coisa... Agora, preste bem atenção, Deus está fazendo uma escolha, uma eleição, e eu vou explicar para você. Você diz assim, irmão Arantes, eu tenho o Espírito Santo. Então, você tem o Espírito Santo? Lute para não entristecê-lo, porque a Bíblia diz que você mesmo tendo o Espírito Santo, você pode entristecer a Deus. E o irmão Brana vai dizer uma coisa muito, vou colocar aqui, porque isso é importante você saber, irmão. A gente está falando de um assunto que a igreja está para amadurecer, irmão, e a gente precisa desse assunto para amadurecer. Talvez doa, mas isso é importante nós saber. E é um tempo muito delicado. E se você acha que só tem o Espírito Santo e isso é suficiente, tome cuidado com a sua vida daí. Que não é? Todo dia você tem que se alimentar de Deus. Eu faço uma pergunta a você, há quanto tempo você não comeu? Há um mês? Há 50 dias? Não, né? Eu acredito que hoje você comeu. Só se você estiver fazendo jejum, eu acredito que você não comeu. Mas se você não está fazendo jejum, eu acredito que você comeu alguma coisa, né? Então, da mesma forma que é o natural, a gente também tem que estar no espiritual. Você tem que pensar em Deus. Você tem que pensar na sua palavra. Você tem que pensar nas coisas. Você tem que pensar nas coisas boas que Deus faz. Então, o que ele está colocando mais aqui, irmão? Olhe bem. Ele vai dizer assim, observe a palavra, é uma espada, certo? É uma espada muito afiada de 2 gumes, e ela para abrir a palavra. A palavra é uma espada de 2 gumes, que é para o quê? Abrir a palavra, porque essa espada, ela penetra, então ela revela. Então a própria palavra é uma manifestação de uma revelação, irmão. E ele... Então Deus usou uma espada muito afiada de 2 gumes para abrir a palavra, para que víssemos o interior. E essa abertura ou revelação da palavra de dos selos que estava escondido na palavra de Deus, achou-se a terceira puxada. Você está esperando a terceira puxada, ou você começou a entender que ela já foi aberta? E isso, irmão, quando ela começa a abrir, ela tem uma informação para dar. E quando ela começa a abrir essa informação, ela tem um padrão. Eu vou ler algumas coisas, né? Isso é importante eu ler, porque assim ele vai me dar segurança e você vai ter segurança. A mensagem é a revelação de Deus. Ele vai dizer, olhe para aquela mulher, Sinofelícia. Agora ele está dando uma informação de compreensão.
Olha só, o irmão Branham vai pegar, eu estou pegando esse versículo aqui dele, para dar uma informação de compreensão. Se você não compreende, você vai falar uma coisa e você não vai receber a bênção. Vamos ver se não é isso. Olhe bem. Olhe para aquela mulher sirofenícia, correto, até ele disse: tu é o filho de Davi. Ela vai dizer assim, ó, filho de Davi. Ela está apavorada. Ela não está assim, ó, filho de Davi, ó, filho de Davi, não. Ela está berrando, filho de Davi, filho de Davi. Ela está berrando. Ele nem sequer levantou a cabeça. Ela não tinha direito sobre ele como filho de Davi. Por que ela não tem direito? Porque ela é uma gentia. E uma gentia não pode falar filho de Davi. De maneira não importa. Por isso que Jesus, do jeito que ele estava, ele ficou. Interessante isso, né? Do jeito que ele ficou. Agora preste bem atenção, que o irmão Branham vai dar umas informações sobre isso. Ele vai dizer, filho de Davi, ela era uma gentia. Não mais do que uma filha tem direitos sobre mim como marido. Ele dá um exemplo natural, né? A minha filha não é minha esposa. Está vendo o que ele está querendo dizer? Não pode, é minha filha. O que ele quer dizer com isso? Ele está abrindo o entendimento. Não adianta nós gentios falar filho de Davi. Deus não vai ouvir de maneira nenhuma. E nem Jesus vai trabalhar em cima disso, porque quando você pede para Jesus, Ele também produz isso a você, né? Você já sabe disso, né? Então, quando ele coloca essa informação, ele está explicando como você deve falar. E agora preste bem atenção. Você está aí? Então vamos na escritura que ele fala sobre isso. Está em Mateus, se você quiser acompanhar, Mateus capítulo 15, verso 21. Vamos ver se dá isso. Vamos ver o que acontece aqui. E preste atenção na narrativa, irmão. A narrativa é uma coisa que nos ajuda muito. Olha o que ele vai dizer. Partindo Jesus dali, lá no 21, Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro ou Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela circunviança, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está misericordiamente demoniada. Olha só, ela está no desespero, mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos, chegando aos pés deles, rogavam, dizendo: despede, que vem gritando atrás de nós. Imagina como essa mulher estava berrando, que os discípulos falaram: Jesus, despede, ela está berrando atrás de nós. Então tinha um desespero ali. Não tinha um desespero? 24. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora ele está ensinando a mulher. Ele está dizendo: eu não, minha irmã, mulher, eu não vim, eu vim para um propósito. Olha só quando entra a humildade, irmão. Essa mulher podia falar um monte de coisa para ele. Não podia? Podia. Que? Não quer me ajudar? Não quer curar minha filha? Não quer fazer isso? Não podia? Podia. Olha aqui. Então 25, chegou a ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Agora não é mais filho de Davi, é Senhor. E Senhor, Ele é Senhor de todos. Daí ela falou: socorre-me. Mudou a frase. Ele, porém, respondeu, disse: não é bom. Olha só, Jesus voltou de novo. Não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Se hoje tu falasse isso para uma irmã ou para alguém próximo, ele acha que ele pulava em cima de ti. Não pulava? Pulava.
Tem vezes que a gente está no nosso serviço, trabalhando, alguém fala uma coisa, tu já fica esquentado e o motor ferve, né? Olha o que Jesus falou. Olha no 27. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aonde ela recebeu essa revelação? Deus desceu no coração dela. Eu quero que você entenda, quando começa a produzir uma coisa, há um desespero, ela não importava. Eu falei errado, filho de Davi, então é Senhor, me socorra, Senhor, me socorra. E agora eu estava falando assim: não, Senhor, os cachorrinhos comem da migalha dos seus senhores. Olha só, ela está se baixando, ela está se humilhando, ela está cedendo os seus direitos. E aqui você vê uma coisa importante. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Você agora começa a perceber o que está acontecendo aqui? Seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Quando você percebeu? Tudo é inspiração. O que ela coloca de frase, ela recebe uma bênção. Quando ela entra no padrão correto, Senhor, ela começa a produzir uma bênção já, na hora. E ela não se exalta, ela se baixa e reconhece a sua pequenez. O problema é nosso hoje, irmãos, que a gente vive numa era, quero dizer isso com todo amor, que a gente tem muitos direitos. Alguém faz uma coisa, eu tenho direito. Alguma acontece, eu tenho direito. Não, tu tem direito, realmente. Tem vezes até que você não fez nada de errado e você diz: eu também tenho direito. Não, eu concordo que você tem direito. Tem vezes que você não fez nada de errado, mas você tem direito. Não, tem direito, irmão, eu sei que você tem direito. Será que essa mulher que veio atrás da necessidade da sua filha também não tinha direito de receber uma cura? Aí você vê que é quando o Espírito Santo faz isso aqui em nós. Quebra nossas reservas. Quer ver a gente ficar bravo? É quando você tem direito. Daí tu fica bravo, daí tu vai dizer: não, eu tenho direito assim. Um cristão, ele tem que acabar com isso. Não é que você seja um bobo, mas você tem que saber conduzir como você fala, como você vê isso, porque daí é capaz de você conquistar aquela pessoa que você tenha direito. Você entendeu? Então eu quero mostrar isso porque isso vai nos qualificar a outro processo, irmão, que o irmão Brana vai abrindo. Vamos abrindo, estamos falando de terceira puxada. Agora observe, essa mulher gentia não tinha nenhuma reivindicação sobre ele, filho de Davi. Mas, olha só agora, mas o cego Bartimeu tinha, vê, ele era judeu, por isso que falou: filho de Davi. Então ele está explicando isso. Agora, ele veio como filho do homem. Você tem que aconselhar essas palavras, essas coisas. Olhe para, daí ele vai apontar para a irmã Hati, né? Naquela época, quando ela estava na terceira puxada, olha só, terceira puxada, o irmão está produzindo ali. Você se lembra disso? De tudo que aquela mulher disse, a coisa certa, você tem que dizer a palavra certa e a coisa certa para Deus. Você percebeu? Os cachorrinhos comem das migalhas dos seus senhores. Pai. Daí você diz assim: essa é uma frase normal, irmão. Então coloca: você quer ser chamado de cachorro? E comer o resto? Ela não se preocupa com isso. Só quero colocar isso para você começar a entender aonde Deus está abrindo o nosso entendimento. Então, vamos colocar um pouquinho aqui uma coisa aqui, para a gente guardar. Primeira era, segunda era
terceira, quarta, quinta, sexta. Tudo isso já passou, né? Estamos aqui na sétima era. Estamos, eu acho que acredita assim, ó. Se a gente colocasse um fim aqui, a gente está quase nesse. Olha aí. Acho que a gente. Não, preta não. Aqui, vermelho. Acho que estamos por aqui, ó. Só para você ter ideia. Aonde que já estamos. Então, todas as eras têm um padrão. Quando você lê Apocalipse, você vai ver que ali estão os padrões. Chega na nossa era, existe um padrão. Qual é o padrão que Jesus disse? Que nós não somos nem quente e nem frio. Somos mornos. Então, essa igreja, ela tem esse padrão de ser morno. Você sabia que antigamente, se você pegasse um cristão, eu vou chegar lá. O cristão era tudo Deus? Era tudo. Eu acho que eu cheguei há 30 anos atrás, 30 anos, tu falava com um cristão mesmo, era tudo Deus. A vida dele era tudo Deus. Vamos comer? Vamos orar. Vamos acordar? Vou orar. Vou para o trabalho? Vou orar. Vou viajar? Vou orar. Ah, recebi uma bênção? Obrigado, Senhor, por essa bênção, assim, assim. Vou orar. Tudo era Deus, tudo. Se ele tomasse uma água fria, um copinho de água, obrigado, Deus. Tudo Deus. Era essa a relação dos primeiros pais. Eu quero que você aprenda que isso aconteceu. Eles faziam tudo. Quem se lembra quando o pastor ia para Itajaí? O que ele fazia? O que ele fazia, irmão? O que ele fazia, irmão? Ele parava o carro na frente da casa dele e esperava quem vai dirigir. Só um minutinho. Vamos orar. E quando ele voltava, ele dizia assim: serviço feito. Só para você entender. Então, o que está acontecendo? Ele priorizava tudo Deus, irmão. Essa é uma geração que priorizava tudo Deus. Mas chegou a nossa geração. A nossa geração já é um pouquinho diferente. A nossa geração prioriza um pouquinho Deus e um pouquinho as coisas do mundo. Pode dizer, vou dar um exemplo assim, não fique triste comigo, não leve a mal. Isso aqui eu estou falando de uma coisa para você. A gente prioriza assim, vai ter uma festa aqui. Para os irmãos. Mas veio meu sogro. Ele gosta de uma cervejinha. Então eu vou comprar 3 cervejinhas e deixar ali. Já não priorizou mais Deus. Verdade. Você entendeu? Porque não é isso. Você está se identificando com quem? Como um cristão. E agora, me desculpe, não dá. Não é que o irmão Brana, olha só, vou dar um exemplo para você. O irmão Brana levou um amigo dele bêbado para casa. Precisava da necessidade, vai lá. Ele não ia deixar na rua, na sarjeta, ele pega, leva lá, dorme aqui na sala. É outra coisa. Você pode ter um amigo, mas você tem que saber priorizar Deus. E priorizar, vamos escutar a música da mensagem, a música tudo a pouquinho já estão tocando outra música. Não priorizou. Vocês são a imagem de Cristo, por isso, irmão, ficou meio assim. E Deus vai fazer o que daí? Pense nisso, irmão, não me leve para o mal. Pense o que vai acontecer com a nossa vida. Se a gente não prioriza Deus como é, então a gente está meio assim, nem quente e nem frio. Estamos aqui, E tem a outra turma, irmão. Tem outra turma mais ainda pesada, que é a terceira geração. Sabe o que ela diz? Não preciso. Também que está aqui, Não preciso de ti. Estou rico, estou abastado. Para que eu vou à igreja? Não preciso. Estou sendo abençoado. Vou viver a vida. Daí Deus fala assim, vai. Tu acha que Deus vai dizer alguma outra coisa? Vai. Jesus, na era, não é na porta do teu coração. Ele está batendo na porta da era. Essa era gerou um problema, irmão.
teve que vir alguém, né? Teve que vir a voz do sétimo anjo para sacar o pessoal que ainda estava aqui, que podia receber essa voz aqui. É triste, irmão. Sair daqui, que está tudo morno, e as coisas estão cada vez mais, e eles não querem mais de Deus, eles querem viver a vida deles, do jeito deles, da maneira que eles pensam, eles não sabem ler, eles não conhecem a mensagem, não conhecem isso, irmão, e querem ficar aqui. Só que aqui é juízo, irmão. Aqui é grande tribulação. Sétima era. Aqui é problema. E a voz falou: sai dela, povo meu. Onde está isso? Vamos ler lá. Está em Apocalipse, se eu não estou enganado. Pega aqui, que eu marquei aqui. Apocalipse 18. Apocalipse 18, verso 4. Olha só o que vai dizer aqui. E ouviu outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorra em suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus lembrou das iniquidades dela. Da era. Não é das pessoas, da era. Claro que as pessoas estão aqui, mas eu estou dizendo que ele está lembrando das iniquidades e vai julgar. Daí chega uma voz do sétimo anjo e sai dela, povo meu. Como é que você vê essa voz? Graça. Você está escutando a voz de um mensageiro dizendo assim: ó, graça. E isso, irmão, olha, vamos ver se a gente consegue trabalhar em cima disso agora. Você entendeu aquele pedacinho ali, né? Depois eu vou subir mais, mas eu quero que você pegue aquilo ali. Ele vai dizer assim, ó: observe, quando a terceira puxada do seu ministério veio, a primeira cura foi a cura, que é a primeira puxada. A primeira foi a cura, doenças. A segunda foi repreender as organizações, profetizar o que eles tinham feito, e o que ele era, e o que estavam por vir, e o que é virá, e o que era, o que é virá. Foi isso que ele fez. Está certo? Na sua terceira puxada foi quando ele pregou aos perdidos. Peraí. Como é que foi isso? Jesus pregou aos perdidos. É isso mesmo, irmão? Temos essa informação? Jesus pregou aos perdidos. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu já pegando aqui, eu acho para vocês, irmãos. Se eu não estou enganado, está em Pedro. Mas, só para afirmar o pensamento. Ele prega aos perdidos. Mas qual perdidos? Aqueles que estão ali junto com eles ali? Não. Quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno e pregou aos perdidos. E qual os perdidos? Da época de Noé. Já pensou? Agora me lembrei. Dei para vocês. Vê se não é isso. 19. No qual também foi e pregou aos perdidos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus e esperavam nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual outros salvaram pela água. Você pegou aqui? Você conseguiu entender o que está acontecendo aqui, irmão?
Isso foi Jesus que foi até o ápice e pegou as almas que estavam perdidas. O mensageiro vai dizer para nós assim, ó, a mesma coisa que aconteceu lá vai acontecer em nosso tempo. Preste atenção. Você deve dar valor por esses lugares que estão aqui. A noiva de Cristo, ela ouve a voz. A noiva de Cristo não pertence a essa era. Ela está na era da noiva. Cristo, o mensageiro nosso, já dormiu. Agora qual é o trabalho dela? Pregar para as almas encarceradas, que não recebe o Evangelho. Já pensou isso? Você vai pregar para alguém que não recebe o Evangelho. Por isso, irmão, como eu posso abandonar a graça de Cristo? Quando você conhece a graça de Cristo, o amor que Ele fez por você, como é que você pode abandonar? Você não pode abandonar. Você tem que realmente estar com mais... eu estou assim, não, cada vez mais chamas, porque o que está acontecendo aqui é uma mudança, e Ele está querendo que essa noiva fale o que está acontecendo. Vai ajudar alguém? Pode, porque se ele de repente receber o Evangelho, ele vai receber a bênção. Mas se ele não aceitar o Evangelho, você está pregando para almas encarceradas. E pense nisso, o que está acontecendo? Olha só o que eu vou dizer. Isso é triste, irmão, mas tem que ser falado, porque talvez as pessoas pensem que isso não está acontecendo. A terceira puxada foi quando ele pregou aos perdidos. Escute o que o irmão Brando está falando. Que não podia mais salvar-se. Ele estava lá debaixo, onde estavam aquelas grandes olhos pintados. Pregou a almas que foram para o inferno e não aceitaram a misericórdia, mas estava eternamente separado da presença de Deus. Assim eles tiveram que recolher o que ele era, reconhecer o que ele era, porque Deus o fez lá. Imagine o seu ministério da mesma forma nos últimos dias. Como foi? Assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Você percebeu? Da mesma forma que o Pai enviou, agora Jesus está dizendo: eu envio vocês a pregar o Evangelho, a mostrar. Aqueles que receber serão salvos, mas aqueles que não receberam, o que vai acontecer? Você começa a entender qual algum problema isso é grande, irmão. Tem gente que é rebelde. Daí o irmão Brando vai usar uma parábola contando uma história de um rei que faz um convite àqueles lá, que ele ia fazer uma festa, porque era uma festa de casamento do seu filho, queria que todos lá fossem lá, e aquela coisa toda. Daí de repente começa a turma: eu comprei uns bois aqui, assim, vou testar esse final de semana. Ninguém é excluso da festa. Ele começa a produzir a informação que aquele rei convida para uma festa, convida para a misericórdia, convida para a salvação, convida para as bodas do Cordeiro. E as pessoas começam a ficar escusas. Elas começam a dizer: não, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que resolver isso. Para a boda do Cordeiro? Para o arrebatamento? Daí o que o rei fala? Procure pelos valados. Não importa se é bom ou mal. Olha só, na escritura está dizendo: não importa se é bom ou mal, procure, force-os a entrarem. Sabe o que está dizendo? Que o Espírito Santo vai forçar a entrar. Eles não vão ver, porque eles são principais,
Eles conhecem a verdade, mas eles não vão ver. Por isso que o mensageiro depois vem começar a dizer assim para nós, assim, bem claro. Vocês sabem disso, você é um leitor, você sabe bem claro. E diz assim, ó, lá você vai ver 3 coisas. Aqueles que você pensava que ia entrar, não entra. Aqueles que você pensava que não ia entrar, você vai ver lá, né? E aqueles que não, você pensava que ia entrar, talvez você nem veja lá. E aqueles, a última bênção é você estar ali, né? Que mesmo você olha assim, surpresa, hein? 3 surpresas. Olha, irmão, você entendeu isso? Vivemos num tempo muito fino, aonde que uma voz do 7º anjo, que é o alarido, chama uma noiva. Só que essa noiva, ela sobe a um nível maior da era. Ela não está mais na era, ela está fora. Agora ela tem uma responsabilidade de levar isso. Então você diz assim, mas irmão, eu não sou um pastor, eu não sou um pregador, eu não sou isso. Não. Viva o que você é. Se eu sou um mecânico, eu vivo como mecânico. Você entendeu? Você acha que as pessoas não estão vendo? Sim. Quando você fala com uma pessoa que ama a Deus, você não sente? Meu irmão. Olha só o que ele vai continuar dizendo. Ele vai dizer assim, há almas que estão em prisão agora. Ele vai dizer, perdidos, nunca poderiam ser salvos. Eles rejeitaram a misericórdia. Então, eu estou considerando, irmão, quando rejeita a misericórdia. Essa foi a sua 3ª puxada. Agora, algumas dúvidas? Sua 1ª puxada foi cura e os doentes. Isso está certo. Na 2ª, no ministério, ele estava profetizando. No 3º ministério foi pregado aos perdidos, eternamente. As 3 montanhas, assim por diante. Os perdidos, eterno. O ministério de Noé, todo o ministério fizeram o mesmo. Noé pregou assim, isso é exatamente certo. Ele entrou na arca, e quando ele entrou na arca, houve 7 dias que nada aconteceu. Seu testemunho pregou aos condenados. Sodoma e Gomorra, Jesus se referiu ambas como vindo antes da vinda do Filho do Homem. Assim será como os dias de Noé, assim será como foi no dia de Sodoma. Ele se referia a Noé. Noé teve 3 puxadas. Sua 3ª foi para os perdidos. Depois que a porta foi fechada, preste bem atenção, depois que a porta foi fechada por Deus, o deixou estar ali onde ninguém pode entrar e sair. Quem fecha a porta não é o homem, tá? Não pense que é o pastor que fecha a porta. Não é isso. Quem fecha a porta é Deus. Sempre vai ser Deus. Agora, você se lembrou daquela mulher sirofenícia? Você tem coragem de se humilhar na presença de Deus? Você tem coragem de se humilhar e reconhecer Deus em sua vida? Ou você tem medo de que as pessoas te olhem e dizem assim, mais um ali, um rolador, mais um ali, um crente? É isso que você vê? Irmão, tem muita gente que está aqui assim, não aqui, eu quero dizer, mas está com isso aqui, tem vergonha. Verdade. Tem vergonha. Se eu pegar você assim, vamos lá no centro da cidade, onde está aquele movimento, vamos todo mundo de Bíblia. E aí, como é que fica? Se você se vergonhar de Deus, o que vai acontecer? Se você tem vergonha, peça para Deus: Deus, me dê coragem, me dê ousadia, que eu possa falar para aqueles que precisam. Direciona a minha vida. Eu sou apenas uma pessoa aqui que trabalha nisso, mas possa me direcionar, que alguém venha e possa eu falar alguma coisa. Possa falar um bom dia, Deus te abençoe, Deus vai te ajudar. Aconteceu alguma coisa, eu posso orar por você?
Ou eu posso levar o teu nome lá na igreja para orar por você? Você está se identificando, é isso que eu quero que você entenda. Você começa a se identificar com Cristo. Nós não, eu gosto de usar, eu já usei essa expressão, mas vou usar de novo, né, para lembrar. Nós não podemos ser 007, né? Você entende? Tem um monte de 0007. Não pode ser assim, irmão. Porque o evangelho, ele flui. Tu acha que a noiva está nesse patamar e não está vendo tudo isso aqui e não dói? Irmão, olha só. Quantas pessoas da minha família eu tenho? Quantas pessoas que eu olho e vejo, meu Senhor? Uma vez, vou contar isso porque é verdade, faz tempo, né? Eu fui na cidade, acho que foi fazer um exame, minha esposa foi fazer um exame, e era num prédio, grande lá, perto da Rio Branco. E ela subiu lá e falou assim: eu vou esperar aqui fora, tinha um banco assim, e eu sentei. E eu gosto de observar. Não tem. E daí a pouquinho começou assim, daí a pouquinho veio um pensamento. E comecei a olhar. Eu assim, vou ver se tem, que alguém passe aqui como fosse uma cristã. E foi passando. E vinha passando, gente. E vinha passando. Se eu não estou enganado, eu acho que eu consegui ver uma só. Uma só, irmão. Fiquei ali umas meia hora, uma hora. Uma só. Mas em contrapartida, eu achei interessante, depois eu falei para minha esposa, eu falei assim, os homens até passam. Não estou falando da vestimenta. Você entendeu? Eu estou falando da vestimenta. Não estou dizendo que tem naquele coração daquele homem. Não estou nem está vendo o que tem naquele coração daquela mulher, né? Não é isso que estou falando. Eu estou falando da vestimenta. Os homens até passavam. Mas faça esse teste. Você que vai em um lugar assim muito movimentado, vai no mercado, vai em algum lugar, faça esse teste e perceba isso que eu estou falando para você. Só se você estiver em um lugar, né? Então por isso que eu estou dizendo para você, irmão, você e eu temos que nos identificar. E é um tempo já que estamos aqui. Esse sistema aqui já não existe mais, irmão. Se você está nesse sistema de denominação, desse sistema, dessa coisa aqui, você já está em julgamento. Indiferente que você pense. Se você não mudar a sua vida, não acertar com Deus, não se arrepender e falar a verdade, você já está perdido. Ou você acha que não está? Vou levar isso toda a vida para a minha vida, vou ficar todo trancado? Arrependa-te. Porque aqui é um sistema todo denominacional trancado. Irmão, olha só, você sabe disso, talvez depois tire da gravação, mas tire. Olha só o que estou dizendo assim, irmão, olha só o que acontece. Eles dizem que são cristãos e mentem. Eles dizem que fazem negócios assim e enganam. Como um filho de Deus, você sobe? Não sobe. Porque o próprio Paulo falou assim, eu prefiro ficar no problema, receber e ficar no dano, como ele está dizendo. Mas mostrar cristianismo. E mostrar cristianismo, irmão, não é fácil. Ou você acha que é fácil? Nesse sentido, quando as coisas vão chegando e vão te apertando, depois eu sei, irmão, que você começa a ter uma produção em sua vida que você sabe lidar com isso muito bem. Você não entra em cilada, você sabe como conduzir as coisas, você não fala falso testemunho, você começa a agir perfeito e Deus vai te mudando, porque aí é uma mudança. Enquanto você não sabe fazer isso, você cai em cilada, você entra em problema. Mas só que Deus não quer te abandonar, Deus quer te aperfeiçoar. Então, vamos entender. Terceira puxada é a manifestação da palavra de Deus revelada para o nosso tempo, que aconteceu o quê? Você,
a palavra manifesta da era, o alarido, está sendo pregada, ou é para salvar, e você ter a bênção de Deus e não passar pela tribulação, ou você entrar pela tribulação adentro. Daí eu vou dizer uma coisa para você. Você vai dizer assim: mas irmão Arantes, quando entrar pela tribulação, eu vou me ceder o direito, vou fazer isso. Você não consegue. O que tu acha de Pedro? Conseguiu? Ó, eu vou contigo até o fim. Se precisar morrer, eu morro. Conseguiu? Porque precisa do Espírito Santo. Aqui está, irmão. Você quer ser uma bênção? Você precisa do Espírito Santo. Eu quero ser uma bênção? Eu preciso do Espírito Santo. Não existe homem. Eu posso chegar aqui e dizer assim: vou prometer fazer isso, e se o Deus não estiver naquele negócio, esquece. Não existe. Agora, quando eu tomo a palavra de Deus e a convicção e as promessas que estão ali, e eu boto isso a vocês, irmão, é porque eu tenho confiança naquilo. E você recebe a palavra como ela é. Amém, irmão. Preste atenção sobre isso, irmão. Eu acho que foi um culto meio duro, né? Mas eu não posso negar a palavra de Deus. Você entendeu, irmão? Eu não posso negar isso, de maneira nenhuma. A gente vai vendo coisas que vai passando ao tempo, irmão. Eu quero explicar uma coisa que aconteceu com a mensagem. Irmão Branda, quando vem, ele não tem um local aonde ele possa mandar os irmãos. Ele começa a pregar o Evangelho, o poder de Deus começa a manifestar. Para onde que ele manda? Você sabe? Manda para a Assembleia de Deus, manda para a Presbiteriana, manda para isso. Mas ali ele estava no ministério de cura. E quando entra o ministério da abertura da palavra, vai ter problema. Porque, olha só, o irmão Bruno chegava assim no ministério de cura e vai dizer assim: eu não vim para batizar. Então o que ele está dizendo? O batismo é tal, qual o batismo certo? Não, eu não vim para batizar. Ficou difícil, né? Agora, quando ele entra no ministério da revelação da palavra, ele vai dizer assim: o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem dúvida mais. Quando ele entra no poder da palavra, ele vai começar a colocar os padrões que está dentro da palavra. Ele não pode mais mudar. Ele ficou sozinho. A igreja dele foi, Daí, o que os pregadores diziam? Irmão Brana, ensina mistério. Ele diz assim: mas como vou ensinar mistério se eles não sabem nem somar? Como é que eu vou dar álgebra para eles se eles não sabem somar? Você entendeu, né? O que aconteceu com a questão de ter mistério? Várias igrejas das mensagens entraram por cima dos mistérios, né? O que aconteceu? Me mostra uma igreja que subiu. Me mostra uma igreja que está além de nós, que foi embora. Eu não estou dizendo... Se eles estão tão poderosos assim, que eles têm tanto ministério, eles têm tanta sabedoria, aonde ele está? Então, por que eles não foram? Porque a base, irmão, tem que ser feita. A base, o arrependimento, o reconhecimento das falhas, das fraquezas, tem que ser resolvida, para depois essa igreja ser forte. Quando nós reconhecer as nossas fraquezas, e se humilhar, e reconhecer, nós vamos ser fortes. Quando eu reconheço e falo para o irmão, eu errei, fiz errado, me perdoa, me ajuda, ora por mim, eu estou fazendo o quê? Eu estou me humilhando. Agora, quando você vê um homem se humilhar, é difícil, né? Você vê homem se humilhar, você vai ver, me diga. Já pensasse um homem que é um profeta que ele disse que mentiu, e depois ele falou na mensagem que mentiu, e depois ele foi falar lá com... Quem faz? Você está aprendendo? Ele está ensinando nós, irmãos. Isso. E Satanás bota um monte de coisa na tua cabeça. Ele vai dizer assim: não, ele não vai te escutar, tu vai ficar como um engraçadinho, depois ele não vai dar bola para ti, ele vai te considerar como um fraco. Sabe o que aquele advogado disse? Se eu confiava em ti, agora eu confio muito mais.
Está vendo o que Deus faz? Se eu confiava, agora eu confio muito mais. José. Nós vamos cantar o hino número 356. 356. Tem uma coisa importante que eu quero dizer. Você está mais maduro, Deus deu mais graça a você, então você sabe que você pode ajudar alguém ao teu lado, a como ensinar. Não fique escuso. Você amadureceu. Então Deus deu sabedoria para você usar as palavras certas. Ore, né? E fale. Ah, não, tem que ser só o pastor? Não, isso não é verdade. Eu posso provar isso, não pelo mensageiro, pela Bíblia. Nós somos pessoas que amamos o outro. Se eu amo meu filho, o que eu vou dizer? Meu filho, o pai te ama e quer o melhor para ti. Vou ver, olha bem o que acontece aqui. Se o filho sabe que o pai, ele serve a Deus mesmo, o que ele vai fazer? Escutar a voz do pai. Agora, se o pai não vive, lá no exército eles falam uma coisa: sermão de cueca. Só para você entender isso. Agora, vive. Quando você começa a viver, você chama: filho, vem cá, você vai fazer uma prova? Quero orar por ti. Deus vai te abençoar na prova. Amém? Meu filho, quero que tu seja uma boa pessoa. Verdade. O pai não foi muito bom, mas você começa a reconhecer isso. Você começa a mostrar isso para o teu filho.
Ah, você teria que ser perfeito para isso. Não, você pode ser um errado, mas você tem coragem de dizer, não, o pai aqui errou, o pai fracassou aqui, o pai não devia ser desse jeito. Também quero dizer aqui, irmão José, lá de Moçambique, manda saudação a todos vocês, né? Eles têm uma igreja bonita, né? Um povo bonito, um povo grande também, eu acredito, um povo. Você viu a entrada da igreja lá, de pedras, né? De barros e madeiras, né? É verdade. O chão é batido, tá? Os bancos não são esses, os bancos são bancos de madeiras. É verdade. Mas o povo se reúne para adorar a Deus, na sua simplicidade, né? Na sua capacidade. Agora Deus deu muito mais para nós, é o que eu quero que você entenda. É verdade. Nós temos mais oportunidade porque Deus abriu coisas maiores no sentido assim de entendimento, porque nós temos mais oportunidade. Para eles terem um computador, para ter uma situação, para eles produzir alguma coisa, aonde está? Deus deu boas coisas para você, Deus abençoou você, Deus deu coisas maravilhosas para você. Saiba usar isso, saiba usar isso, irmão. Pare um pouquinho vou falar isso porque é preciso. Pare um pouquinho da internet, né? E produza, né? Produza alguma. Não é que você não possa usá-la, mas não é isso. Poxa, não me compreenda mal, mas você pode dar um tempo. Diz que quando você está no silêncio, a própria ciência explica que quando você está no silêncio, você fica pensando, criando, imaginando. Isso atualmente ela cresce, ela amadurece, ela passa por processos melhores. Mas quando as pessoas querem mais é barulho, né? Internet, aquela coisa, e a mente não pensa mais, as coisas não acontecem mais, aí gera um problema. Temos que ter nossa resiliência, né? Como é que foi meu dia hoje? Oh Pai, esqueci disso, perdoa-me, Pai. Oh Senhor, obrigado, Senhor. Tu és um Deus bom, me cuidou, me ajudou. Olha lá, meus irmãos estão felizes, estão alegres. Obrigado por isso. Então você tem que criar esse ambiente. E isso você tem que falar. Você tem que ter coragem de falar. Qual era a dificuldade maior dos pais? Você sabe? No tempo passado, você começa a perceber, porque tem vezes que a gente nota, né? Não tem coragem de abraçar os seus filhos. É verdade. Tem de falar, né? E isso passou para nós, irmão. É verdade. Muitas vezes eu me pego nessa situação. Hoje a gente quer um abraço, não tem. Daí vai chegar a idade, né? Daí você quer um abraço, é o que eu nem falou. Daí você vai receber? É verdade. Irmão, vem cá, quando a gente abraça, a gente passa. É verdade. Você entendeu? Passa alguma coisa, passa. Faça isso. É vergonhoso isso. Fechamos nossos olhos. Eterna Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esse momento diante da Tua Palavra. Estamos vivendo esse tempo tão perfeito, onde Tu se revelasse, Senhor. Glória a Que Deus. o Senhor possa abençoar o coração dos Teus filhos. Amém. E que possamos ser amorosos uns com os Glória outros, a Pai. Deus. Que possamos conquistar as nossas famílias novamente, Verdade, aplicando a palavra de Deus. Deus, ajuda-nos, Amém. porque não fomos perdedores, somos vencedores quando confiamos Glória a em Ti, Deus. Senhor. Obrigado. E aí peço, Senhor, por cada família, por cada representante, por cada mãe que está aqui representando sua família, ajude-os, Pai, Glória a a você ser abençoado em nome do Senhor Amém. Jesus Amém. Cristo. Amém. Amém e amém. Deus abençoe Glória a vocês. Deus. Obrigado. Aleluia, Senhor.